Meus irmãos, neste 19º domingo do tempo comum, a Santa Igreja nos apresenta o que ocorreu no Santo Evangelho logo após a multiplicação dos pães. Este Evangelho, ele é a sequência direta do Santo Evangelho da semana passada, em que nós víamos a multiplicação dos pães, o povo com fome, cansado, desfalecido, desalentado, os apóstolos dizendo a Jesus que os dispensasse, porque era tarde. Jesus disse: não é necessário que eles vão embora, dai-lhes vós mesmos de comer. Nós nos lembramos disso, né, semana passada, e eles apresentaram o que tinham, que era da parte deles absolutamente insuficiente para atender aquela demanda. 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Então devia ser umas 20.000 pessoas, muita gente, né? E com o pouco que os apóstolos, que aquele menino apresentou, nem foram os apóstolos, Jesus multiplicou os pães e saciou aquele grupo de pessoas que estavam seguindo Jesus. Logo após aquela multiplicação dos pães, ocorrem os fatos que hoje foram proclamados do Santo Evangelho que nós acabamos de ouvir. Mas eu gostaria de partir e chamando a atenção para a leitura da carta de São Paulo, do Santo Apóstolo Paulo aos Romanos, carta em que ele expõe a essência, basicamente, dos seus ensinamentos, da sua doutrina, em que ele revela para nós e desabafa, dizendo que sente uma dor, uma grande tristeza no seu coração, uma dor contínua. Ele diz: a ponto de desejar ser eu mesmo segregado por Cristo em favor dos meus irmãos, os de minha raça, os israelitas. Deus preparou desde Abraão, ou mesmo em sentido indireto, desde toda a eternidade, desde a criação, a vinda do seu Filho Jesus a esse mundo, a vinda do Messias, do Salvador, de nosso Senhor, ao redor de quem nós estamos reunidos agora neste momento, e os nossos irmãos que nos acompanham pelas redes sociais também, de coração unidos a nós. E ele fala a maneira atenciosa, cuidadosa, detalhista e amorosa com que Deus preparou o povo, preparou as pessoas para a vinda do seu Filho. E ele vai dizendo: a eles pertencem a filiação adotiva, a glória, as alianças, as duas alianças, desde a aliança com Noé, aquela aliança linda do arco-íris, em que Deus prometeu que jamais destruiria a humanidade daquela forma. Depois a aliança de Deus com Abraão, a aliança de Deus que veio através de Moisés, todas as alianças, Deus que se debruça sobre o povo de Israel para engrandecê-lo, Davi, os profetas, a lei. Depois o culto, através do rei Davi, as promessas entregues ao povo de Deus através dos profetas. Também os patriarcas do Antigo Testamento, os grandes patriarcas. Ele ainda diz: é deles que descende, quanto à sua humanidade, o próprio Cristo, que está acima de todos e que é Deus bendito para sempre. Amém. Mas o apóstolo João nos diz que Jesus veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. E continua dizendo: mas a todos aqueles que o receberam, ele veio para o que era seu, os judeus, mas os seus não o receberam. Mas a todos os que o receberam, a todos, deu-lhes a capacidade, o poder, a virtude, a força de serem feitos filhos de Deus, aqueles que creem no seu nome. Ele que não veio pela vontade do homem, pela vontade humana da carne, mas de Deus. E o Verbo
se fez carne e habitou entre nós. Jesus chora sobre Jerusalém. Jesus olha para... Jesus chorou. Jesus teve a sua expectativa frustrada em relação àquilo que ele queria para o povo de Israel. Mas mesmo assim ele continua a sua obra e funda a Santa Igreja, com base no alicerce dos 12 apóstolos. E isso tudo que Deus fez para Israel não fica perdido, não vai para o lixo, não vai. Porque se nós começarmos a repassar essas promessas, essas riquezas que Deus concede a Israel, nós podemos observar que todas elas são mantidas e são elevadas em potência máxima na sua igreja, na Santa Igreja Católica, em que nós encontramos a plenitude, a integridade, a excelência e a perfeição dos meios de salvação, do toque amoroso de Deus sobre a humanidade. E nós vamos ver, a eles, a partir do versículo 4 da carta de Paulo aos Romanos diz, eles são israelitas, a eles pertencem a filiação adotiva. E nós vemos que também nós somos filhos, tornados filhos adotivos pela fé em Jesus Cristo e pelo batismo, pelo sacramento dos filhos do batismo, nós somos adotados por Deus. Deus só tem um filho aqui, Filho de Deus. Lá no Evangelho, ao final, o último versículo diz, os apóstolos prostraram-se diante dele, dizendo, verdadeiramente tu és o Filho de Deus. O Filho da mesma natureza do Pai, Deus eterno e todo-poderoso, Jesus Cristo, a quem nós nos tornamos participantes da sua natureza através do sacramento do santo batismo. A eles pertencem a filiação adotiva, a glória de Deus que está no céu, e a graça de Deus que nós recebemos, o nome da glória de Deus que nós recebemos aqui na terra, aqui nesse tempo, através dos sacramentos, através da palavra, através da igreja, através da fé, a glória de Deus se derrama sobre nós sob o nome de graça. A graça de Deus sobre nós e que nós recebemos aqui nessa terra é a glória de Deus no céu. As alianças. E Jesus, umas horas antes da sua paixão e da sua ressurreição, Jesus parte o pão, ele já inicia o seu sacrifício sob a forma de ceia do Senhor, que nós estamos realizando agora, nesse momento, e diz, este é o meu corpo que é dado, este é o meu sangue que é derramado, o sangue da nova e eterna aliança, que será dado por vós e por muitos para o perdão dos pecados. Jesus estabelece conosco uma eterna aliança, uma aliança de amor. Nós, a igreja que somos a sua esposa, que somos a sua amada, Cristo que é o esposo, Cristo que é o pai, Cristo que é o homem e a igreja mulher, toda atenta, toda cuidadosa, toda amorosa, toda encantada, com seu marido que é Cristo Jesus. A aliança de amor entre Cristo e a igreja. As leis, e o Senhor eleva todas as leis do Antigo Testamento até nós e diz, este é o meu mandamento, amai-vos uns aos outros, assim como eu mesmo vos amei. A lei máxima, a lei do amor. Não um amor meramente humano, afetivo, sentimental, não. O amor de Jesus, o amor caridade. O amor aquele de João capítulo 13, versículo 1, que disse que, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Ou seja, até as últimas consequências deste amor, se entregando por nós na cruz. E aí nós nos lembramos da palavra do nosso pai Ladislau, que diz, nós vos anunciamos Cristo e este Cristo crucificado e ressuscitado,
O Cordeiro que vive, mas como que imolado. O Cristo que se entrega a nós, que se dá a nós, na dor, na angústia, no sofrimento, no abandono, se entrega todo a nós, nada retém para si. Esse é o amor que Jesus propõe, nos ilumina a nossa inteligência e nos convida para que nós também, junto com Ele, entreguemos a nossa vida, o nosso corpo, o nosso sangue, a nossa alma pelos nossos irmãos. Amai-vos como eu vos amei. No Antigo Testamento não era assim. No Antigo Testamento é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Mas para o cristão isso não basta, amar o próximo como a si mesmo. Não. Para o cristão a missão é amar o próximo como Jesus nos amou. Ou seja, muito mais, muito acima. O culto que está aqui no versículo 4, que Deus estabeleceu com o povo de Israel, o culto é elevado ao máximo. O culto nós temos, a Santa Missa, toda a nossa liturgia, os nossos sacramentos sacramentais, a palavra de Deus, a oração, tudo aquilo que Deus entregou às nossas mãos para que nós nos uníssemos a Ele, uníssemos na nossa intimidade com Deus. As promessas, quantas promessas? As promessas de Deus do Antigo e do Novo Testamento. As promessas que Deus tem renovado na nossa vida e que Ele manterá. O Senhor que não se engana e nem pode nos enganar, mantém as promessas feitas. E também os patriarcas. Aqui fala que o povo de Israel tinha patriarcas, que lhes transferiu, de quem eles herdaram essa herança espiritual. E nós na igreja, temos os patriarcas? Sim ou não? Temos. Grandes patriarcas, começando pelos apóstolos, que receberam a revelação de Jesus. Depois, na continuidade, os padres apostólicos, que são aqueles que viram os apóstolos. E depois os santos padres da igreja, aqueles que até o 8º século, até os anos 700 e pouco, lançaram as bases da nossa fé, trocaram em miúdos, por assim dizer, toda aquela revelação que foi concluída com a morte do último apóstolo João. Os santos padres lançaram essas bases para nós, está à nossa disposição. E depois ainda podemos pensar nos doutores da igreja, Santo Anselmo, Santo Afonso Maria de Ligório, Santo Agostinho, Santo Tomás de Aquino, Santa Catarina de Sena, Santa Teresinha do Menino Jesus, Santa Teresa d'Ávila e tantos santos doutores da igreja que nos trazem essa riqueza maravilhosa. E por que também não entender como patriarcas nossos, os próprios santos, que são aqueles onde a vida cristã deu certo, aqueles que se entregaram a Deus de forma perfeita, que são modelos para nós, são como que nossos pais na fé, são aqueles irmãos mais velhos que nos ensinam, os santos. E por que não pensar no magistério da igreja, o magistério dos papas, dos bispos, dos concílios, todos ao longo dos 20 séculos da igreja. Nós estamos já no século 21, toda essa herança, toda essa riqueza que nós precisamos buscar. E hoje nós temos como nunca antes acesso livre, fácil a toda essa herança espiritual. Nós, com o smartphone na mão, nós podemos ali acessar praticamente, se não tudo quase, que nós temos essa disposição, a necessidade de buscarmos isso. E ainda por fim o apóstolo diz: deles é que descende, quanto à sua humanidade, o Cristo que está acima de todos, Deus bendito para sempre. E no Santo Evangelho, Pedro diz a Jesus: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro. Caminhando sobre a água, o mar. O Santo Evangelho diz que Jesus, pelas 3 horas da manhã, veio até os discípulos andando sobre o mar. E Pedro diz: se és tu, manda-me ir ao teu encontro,
não em cima do barco, mas manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água. Essa impetuosidade, essa entrega, essa generosidade, essa radicalidade, essa coragem que é característica de Pedro, do nosso primeiro Papa. E Jesus diz, vem, e ele vai, ele desembarca do barco e fixa o seu pé com firmeza sobre o mar e vai caminhando em direção a Jesus, como nos diz o versículo 29. Mas, quando sentiu o vento, ficou com medo e começou a afundar. E começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me. E a Bíblia diz que logo Jesus estendeu a mão, imediatamente, segurou Pedro e lhe disse, e lhe dirigiu a palavra, homem fraco na fé, por que tu duvidaste? Por que tu duvidaste? E assim que subiram o barco, o vento se acalmou. É a experiência que o profeta Elias tem na primeira leitura, em que a palavra do Senhor, em que ele sobe ao monte de Deus, e eis que a palavra do Senhor lhe é dirigida, sai e permanece sobre o monte, porque o Senhor, diante do Senhor, porque o Senhor vai passar. E aqui diz que antes que o Senhor passasse, vinha um vento impetuoso, com tanta força e com tanto vigor, que arrancava inclusive as pedras, cindia as pedras, as rochas da montanha. Mas o Senhor não estava no vento. Depois veio um terremoto, mas o Senhor não estava nesse terremoto. Depois veio um fogo ardente, mas o Senhor não estava. E logo percebeu-se o murmúrio de uma brisa leve. E o profeta, ao perceber isso, ao ouvir o murmúrio de uma brisa leve, Elias cobriu o seu rosto com o manto e saiu e pôs-se à entrada da gruta para se encontrar com Deus. O que é esse vento, esse fogo, este terremoto? Os ventos, os terremotos e as ventanias nos quais nós estamos mergulhados profundamente nesse mundo. Quais são os ventos? Quais são os fogos? Quais são os terremotos que estão abalando agora a nossa vida, de modo a nos causar medo, insegurança, incerteza, dúvida, desconfiança, fraqueza, titubeio em buscar o Senhor? Nós que estamos acompanhando essa Santa Missa, nessa manhã de domingo, certamente a estamos acompanhando porque queremos, dentro de nós, buscar a Deus, buscar nossa união íntima com Deus. Queremos fazer a vontade de Deus, estamos buscando atender à expectativa de Deus a nosso respeito. Mas pedimos a Deus nesta manhã de domingo, que assim como Jesus chorou, e Paulo também, se unindo ao sentimento de Jesus, chorou e disse que trazia uma tristeza imensa, uma dor contínua no seu coração, porque aqueles que receberam as riquezas de Deus não as quiseram, não souberam se apropriar e se aproximar. E através dessas riquezas maravilhosas, e a nossa grande riqueza, meu irmão, hoje para nós, é o próprio Jesus Cristo, é Ele. Porque junto com Jesus, que nem o apóstolo diz, pois nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ele é Deus, e com Ele vem tudo, vem tudo, vem a herança, vem a filiação, vem a glória, vem a graça. Nele está a nossa aliança, a lei do amor,
a nossa união dele através do culto, as promessas de Jesus e tudo aquilo mais que o Senhor nos dá. Que nós saibamos hoje, nesse domingo, ter essa consciência, nos conscientizarmos de que temos na nossa mão tudo. Com Jesus nos vem tudo, mas temos a necessidade de fazer a nossa parte. Temos a necessidade de nos empenharmos, nos conscientizarmos, de buscarmos a Deus, através da palavra, através da oração, oração íntima com o Senhor, através de todos os instrumentos que Deus nos deu, mas na verdade tudo isso serve para que nós nos unamos a Jesus. De nada adiantará nós acompanharmos hoje, agora, a continuidade da Santa Missa que está sendo celebrada, se nós não tivermos dentro do nosso coração e de fato uma intenção real, concreta e madura de, através da Santa Missa, encontrarmos e mergulharmos no braço, recostarmos nossa cabeça sobre o peito de Jesus. Dá-nos, Senhor, essa graça. Pai, em nome de Jesus, na força do Espírito Santo, te suplicamos, te pedimos, clamamos a Ti. Dá-nos, Senhor, a graça de nos unirmos a Ti, pela fé, pela palavra e pela oração.